no livro, capítulo de número 2. Hoje nós vamos estudar a menor das 7 cartas. Jesus vai endereçar uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, e diante de nós está a menor das 7 cartas. São apenas 4 versículos. E curiosamente, a igreja que não tem qualquer palavra de censura, só há elogios. A igreja de Esmirna. As 7 cidades mencionadas aqui no livro do Apocalipse, se você dá uma olhadinha aqui no quadro, elas formam um circuito irregular, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essas cidades, elas estão em ordem em que um mensageiro ou um carteiro pudesse entregar as cartas, né? Desse modo, viajando de Patmos, onde João recebe essas revelações, uma viagem de 100 quilômetros, uma viagem marítima, você conseguiria chegar ao porto de Éfeso. E mais 90 quilômetros a partir de Éfeso, você conseguiria chegar à cidade de Esmirna, a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna também, assim como Éfeso, ela foi e é uma cidade turca. E Esmirna é a 3ª maior cidade aqui da Ásia Menor. E talvez, fosse um dos centros, um dos maiores centros comerciais e culturais do mundo antigo. E nessa carta aqui que nós vamos estudar hoje, nós temos uma mensagem aqui, para uma igreja cujos membros estavam sofrendo ameaças de morte. É a carta mais encorajadora. Por quê? Porque eles estavam passando por uma situação muito delicada, né? E quanto desespero, né? Porque isso pode acontecer conosco. O pânico aperta o nosso coração. Gente, ouça-me, somente as palavras de Cristo podem trazer paz e esperança. E vocês vão ver comigo a luta que esses irmãos de Esmirna estavam passando diante desse juramento de morte. Jesus havia dito algo muito curioso lá no Evangelho de Mateus. Eu gostaria que você deixasse Apocalipse aberto, mas dá uma olhadinha no que Jesus havia dito em Mateus 10, 28. A Juliana vai ler para nós em voz alta. Olha como as palavras do Senhor acalma o nosso coração quando nós nos sentimos desesperados e em pânico. A Juliana vai ler, João 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha que interessante, né? Uma igreja perseguida. Se nós pudéssemos dar um título a essa mensagem, eu diria: uma carta de Jesus a uma igreja perseguida. Interessante que essa igreja ela se encaixa perfeitamente naquele período da história que eu havia dito a vocês, né? Que é uma forma de nós entendermos que a igreja do 2º século e 3º século, as igrejas elas passaram por grande perseguição impingida ali pelo Império Romano, e se encaixa perfeitamente aqui com relação ao conteúdo revelado à igreja de Esmirna. Então é uma igreja que está passando por dificuldades. O que é que Jesus pensa dela? Qual é a mensagem de Jesus para ela? Então vamos ler o texto do Apocalipse. A referência é do versículo 8 até o versículo de número 11. Eu quero pedir ao pastor Davi que faça a leitura desses versos.
E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Vamos orar? Amado Deus, gracioso Deus, pedimos a Ti, ó Pai, que, em primeiro lugar, que sonda o nosso coração, como disse Davi no Salmo 139, vê se há em nós um caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Faço das palavras de Davi, ó Deus, a minha, sonda, ó Deus, o nosso coração e vê se, Deus, se há no nosso coração algum caminho mau e nos guie pelo caminho da eternidade. E sabemos, ó Pai, que esse caminho só o Senhor pode prover a nós. Como disse o Salmo 23, o Senhor nos guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. E sabemos, ó Pai, que o Senhor fala conosco, o Senhor sinaliza para nós. E sabemos que o Senhor usa a Sua palavra para fazer isso. E nós que estamos aqui com o coração debruçado, não apenas com os olhares debruçados, mas com o coração dobrado, e queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale-nos ao coração e nos ajude nas nossas lutas. Eu sei, ó Deus, que as tribulações e as lutas que passamos nos dias de hoje não se assemelham às lutas e tribulações que esses irmãos passaram no passado. Mas o fato, ó Deus, é que às vezes o nosso coração está apertado. E às vezes nós nos encontramos, à semelhança desses irmãos, em pânico. E somente a palavra do Senhor pode trazer o alento que precisamos, a paz que precisamos. Então, Senhor, fala-nos ao coração. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quais informações Jesus revelou a respeito da igreja de Esmirna? E são 3 as informações que Jesus revelou. E a primeira informação que ele revelou, se você está tomando nota, a primeira informação que Jesus revelou a respeito de Esmirna foi que ele sabe da sua dor. Jesus sabe sobre sua dor. Versículo de número 9. Leio novamente. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, a igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, ok? Uma igreja aflita. Os membros eram membros aflitos. Era uma igreja que estava sendo atribulada. E Jesus, ele diz aqui: conheço a tua tribulação. E essa palavra tribulação aqui, ela está relacionada à perseguição que a igreja estava sofrendo naqueles dias. Irmãos, nós temos que entender que os inimigos da cruz, eles são cruéis. Eles não são gentis. Eles não são educados. Os inimigos da cruz, eles são cruéis e mais, eles são truculentos. Eles são agressivos. E talvez para nós seja difícil reconstruir esse cenário, mas não é impossível. Imagine você, segundo século depois de Cristo,
A igreja de Esmirna havia adquirido uma reputação por sua lealdade patriótica. Tanto é fato que no ano 25 da era cristã, houve uma competitividade entre as igrejas daquela região, que estavam dominadas pelo Império Romano, para obter o privilégio de erigir um templo, em dedicação ao imperador. E a cidade de Esmirna foi a cidade escolhida para sediar esse templo, que foi erigido para cultuar o imperador Tibério. E evidentemente o culto ao imperador, para os habitantes de Esmirna, era motivo de orgulho. Já os cristãos, assim como os cristãos de Éfeso, eles se recusavam a borrifar incenso sobre o fogo que ardia em celebração à estátua do imperador. Eles não estavam dispostos, assim como os crentes de Esmirna, a declarar que César era o Senhor, e devido a isso, essa postura da igreja em não borrifar incenso e não declarar a divindade de César, estava criando um certo desconforto ao Império Romano. Não somente uma instabilidade, mas um tremendo desconforto. Tanto é fato que os cristãos de Esmirna, eles eram considerados traidores da pátria. Traidores. Por causa dessa postura em não querer borrifar incenso e não declarar a divindade ali do imperador. E se não bastasse, aqui a população judaica daqueles dias, eles estavam inflamando um ódio feroz contra os cristãos. Hoje em dia, há até uma certa simpatia a muitos cristãos que se alinham com os judeus, mas aqui nesses dias não eram assim, Eles inflamavam, eles incitavam, tanto é fato que, embora eles fossem judeus nacionais, Jesus chama eles das sinagogas de Satanás. Eram judeus nacionais de raça, mas Jesus fala: vocês são da sinagoga de Satanás, porque eles estavam inflamando, E tudo isso começou, alguns anos atrás, quando os judeus começaram a gritar a Pôncio Pilatos, pela crucificação e pela morte de Jesus. Gente, e desde então, você vê um tremendo ódio aqui, dos romanos e dos judeus em relação aos cristãos. Tanto é fato, o pastor Jonas comentou isso algumas semanas atrás, no dia 2 de fevereiro do ano 156, do segundo século, diz alguns documentos dos pais da igreja a respeito de um pastor chamado Policarpo, que ele teve que fugir às pressas, saindo na calada da noite da sua casa. Ele fugiu para o meio do mato durante a noite. Entretanto, ele foi capturado, ele estava escondido no meio do mato. Depois de oferecer comida e bebida para os seus algozes, ele pediu permissão para orar por eles. Depois de algum tempo orando, ele foi obrigado a retornar e retratar-se com relação à sua recusa a borrifar incenso e não adorar a estátua do imperador. A história conta que Policarpo foi amarrado e arrastado para fora da cidade por uma carruagem. Ele foi levado até um anfiteatro e seu corpo foi rasgando pelo chão, pelo percurso que fez a carruagem. E quando ele chegou até o anfiteatro, o governador estava lá. E ele se dirigiu a ele, sendo assistido ali por dezenas de cidadãos romanos e judeus. E o governador dirigiu-se a Policarpo e disse o seguinte: considere a sua idade e jure pela grandeza de César, e eu te libertarei. Policarpo, o pastor,
disse alto e bom som: por 86 anos tenho servido o Senhor Jesus. Ele nunca faltou comigo. Poderia eu negar o rei que me salvou? E o governador insistia: jure pela grandeza de César, pois tenho feras esfomeadas. Policarpo respondeu: pode chamá-las. O governador acrescentou: já que minimizaste as feras, pois te lançarei ao fogo. Policarpo começou a orar em voz alta. Ele foi amarrado numa estaca. O fogo foi aceso. Entretanto, naquele dia o vento estava ao contrário, tornando a sua tormenta mais terrível, mais agonizante. E Policarpo estava sendo queimado lentamente, até que um soldado teve piedade. Ele atravessa a espada o peito, poupando-lhe daquela dura e cruel morte. Então, a gente nota esse chamado de Jesus à igreja para sofrer. O pastor Jonas falou sobre isso. Se a primeira marca de uma igreja é o amor, olhando para Éfeso, a segunda marca de uma igreja cristã é a disposição de sofrer pelo nome de Jesus. E certamente não foram poucos que sofreram aí a semelhança de Policarpo. Jesus ainda, ele menciona, além da tribulação, Jesus menciona a pobreza de Esmirna. Isso é surpreendente, porque a cidade, uma das cidades mais prósperas dessa região, era a cidade de Esmirna. E a igreja mais pobre morava na cidade mais rica. E essa pobreza dos crentes de Esmirna se dá por alguns motivos. Em primeiro lugar, possivelmente os cristãos que se converteram a Jesus, eles decidiram que iriam viver de maneira honesta, dispensando o lucro fácil, o modo de vida suspeito. Isso vai diminuir a sua renda. Todos aqui que decidem viver piedosamente, a possibilidade da sua renda diminuir é muito grande, né? Como que você explica comprar uma mansão de milhões ganhando 40 mil por mês? Como que você explica? Eu acho isso curioso. Por causa do modo de viver honesto, eles estavam tendo uma renda baixa. O segundo motivo que justifica aí talvez a pobreza dos crentes de Esmirna é que muitos judeus estavam negando a esses cristãos a possibilidade de fechar negócios, boicotando eles. Os cristãos estavam sofrendo o menosprezo da sociedade. Inclusive era difícil arrumar um emprego, arrumar um trabalho, fechar um negócio. Quem dera se um cristão daqueles dias tivesse uma chácara e conseguisse fechar amanhã um aluguel de um inquilino, assim como o irmão Zé Mário vai conseguir fechar. O terceiro motivo pelo qual se justifica a pobreza dos crentes de Esmirna é que os lares dos cristãos estavam sendo saqueados. E quando não, eles tinham que pagar multas ao império devido à sua fé. Então muitos crentes estavam tendo seus bens confiscados. Isso justifica a pobreza desses crentes. O fato, irmãos, que Esmirna não somente sofreu a pobreza, eles também sofreram muitas ameaças, né? Então eles não sofriam apenas fisicamente, eles sofriam emocionalmente. E você sabe que sofrer emocionalmente às vezes é tão doloroso quanto sofrer fisicamente. E eles não sofriam apenas emocionalmente, eles sofriam psicologicamente. Sabia que você pode fazer alguém sofrer psicologicamente pela pressão que você coloca sobre aquela pessoa? Então eles estavam sofrendo.
E Jesus destaca que eles estavam até dispostos a padecer por isso, a ter uma vida simples, sem ostentação, para que o seu testemunho pudesse ser perseguido, e foi perseguido pelos moradores de Esmirna. Então esta é a primeira informação que Jesus revela a respeito da igreja de Esmirna. Se você está tomando nota, a segunda informação que Jesus sabe da estratégia do inimigo. Ele revela isso para nós. Ele sabe da estratégia do inimigo. Se não, leia comigo o versículo de número 10. Interessante que Satanás é mencionado 2 vezes aqui nessa carta. Já é uma carta pequena. E Satanás, ele tem aqui preponderância. Ele tem aqui destaque. E Jesus está destacando isso para mostrar: eu sei como Satanás atua. Eu sei o que ele vai fazer. Olha o que diz o texto: não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está falando, eles vão sofrer. Ele acrescenta: não temas, vocês vão sofrer. Isso aqui, gente, não é uma possibilidade. Isso aqui é uma certeza, uma garantia. Vocês vão sofrer, mas não temas. Eis que o diabo, olha como que ele sabe. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova. Gente, reenfatizo: a igreja de Esmirna era uma igreja sofredora. E Jesus falou que o diabo lançaria... Eita Jesus! Eles não sofriam apenas perseguição do Império Romano. Eles não sofriam apenas o ódio dos judeus. Eles sofriam também do ódio de Satanás. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Jesus falou que o diabo não é o Império Romano. Aqui não eram os judeus. O diabo lançaria alguns dos cristãos na prisão. A essa altura, eu não poderia deixar de mencionar o apóstolo Paulo como exemplo de alguém que sofreu cárcere, né? De alguém que sofreu injustamente a prisão. E por que Paulo sofreu injustamente a prisão? Resposta: por causa do nome de Jesus, né? E a Bíblia diz exatamente isso para nós, né? Inclusive, quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, fala sobre isso, né? Em Atos capítulo 20. Lembra que nós lemos na semana passada? Eu li sim, viu? Li sim. O texto bíblico fala para nós que quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, ele recebeu uma mensagem, um aviso. Quer ver comigo qual foi o aviso que ele recebeu? Atos capítulo 20, versículo 23 e 24. Leia comigo. A irmã Lia vai ler para nós em voz alta. Atos 20, obrigado pela água, 23 e 24. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Obrigado, irmã. Olha que interessante.
Ele embarca naquele navio e depois de um tempo, depois que Paulo se despede, Paulo já sabia que lhe esperaria prisões e tribulações. Ele já sabia. No dia que ele embarca, ele já sabia, porque o Espírito Santo já tinha dito a ele. Ele embarca naquele navio e depois de um tempo ele chega em Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, o apóstolo Paulo, Ágabo, o alerta dizendo: quando você chegar em Jerusalém, você vai ser preso. Olha Deus revelando a Paulo, assim como revelou à igreja de Esmirna, o que iria acontecer com ele. Interessante que quando Paulo chega em Jerusalém, adivinha o que aconteceu? Ele foi preso. Ele foi acusado. Tramam contra ele 40 judeus. Entram em conspiração porque querem matá-lo. E Paulo, naquela noite, ele teve que ser trasladado para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma, lá na Palestina. E lá ele fica 2 anos preso, sendo acusado pelos judeus. E na transição de governo de Félix para Festo, o governador está prestes a entregar Paulo na mão dos judeus. E os judeus tentando convencer o governador para matar Paulo na estrada. E quando Paulo percebeu a trama, ele disse o seguinte: eu sou cidadão romano, apelo para César. O governador virou-se para Paulo o seguinte: já que apelasses para César irás. Naquele dia, Paulo embarca e na sua segunda viagem marítima, ele enfrenta um naufrágio. 276 pessoas estavam naquele navio. 14 dias, diz as Escrituras, sem saber se era dia ou noite. Um desespero, pânico, medo. Um anjo aparece a Paulo e disse: não temas, entreguei toda essa gente na tua mão, ninguém vai morrer. No dia seguinte, diz as Escrituras, que eles avistaram a ilha de Malta. O navio se despedaça todo, a carga se perde toda, mas eles todos chegaram são e salvos até a ilha de Malta. E depois de 3 meses de rigoroso inverno, enviaram Paulo preso e algemado até Roma. E de lá ele escreveu uma carta, a carta aos Filipenses. Leia comigo o que ele falou no capítulo 1, versículo de número 12. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12. A Dani vai ler para nós em voz alta. Filipenses 1, versículo de número 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vocês conseguem entender o que a irmã Dani leu? Alguns não prestaram atenção no que ela leu, não. Leia de novo, irmão. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quando ele chega preso em Roma, ele manda essa carta aos Filipenses. Quero, irmão, que vocês saibam. Ele está escrevendo a igreja de Filipos. Eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, se nós perguntássemos a Paulo: mas Paulo, o que foi que te aconteceu? Que coisas são essas que te aconteceram, que têm contribuído para o progresso do Evangelho? Sabe o que ele iria nos responder? Ele iria nos responder: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido 10 anos em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado tagarela em Atenas,
chamado impostor em Corinto, em Éfeso, enfrentei feras, fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia e cheguei preso e algemado aqui em Roma. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não têm destruído o Evangelho, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo fala, irmãos, inclusive, que toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Você sabe o que seria a guarda pretoriana? Guarda pretoriana é a guarda do Palácio Real. É a polícia da elite. É gente que trafegava pelos corredores do palácio. Pessoas que tinham influência política dentro do império. Nos 2 anos que ele foi preso, diz as Escrituras, que ele era visitado por um guarda, cada período do dia. Ele evangelizou toda a guarda pretoriana, na medida que iam guardá-lo. E quando ele termina a carta de Filipenses, você já leu? Veja o que ele falou no versículo 22 do capítulo 4. Filipenses 4, versículo 22. Thalita, leia para nós. 4, 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Vocês entendem o que a irmã leu? Leia de novo, irmã. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Os da casa de quem? O quê? Nero não sabia de uma coisa, irmãos. Deus havia constituído um ministério para o apóstolo Paulo dentro do palácio, dentro da casa dele. Porque Deus havia colocado ele lá dentro. O maior missionário da igreja foi colocado dentro de Roma. E por 2 anos, ele evangelizava 3 soldados. E depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada e muitos deles se converteram. O texto está falando que muitas dessas pessoas falou para o Paulo: manda um abraço para os irmãos lá de Filipenses. Eles são de Roma. Assim como Paulo, os crentes de Esmirna, eles estavam sendo ameaçados à prisão. E de fato foram presos. De fato foram encarcerados por causa da sua fé. Irmãos, hoje em dia, mesmo com toda a liberdade de culto, nós somos tão diferentes desses irmãos aqui, que escreveram seu testemunho com sangue, não com tinta. E às vezes nós buscamos, criamos justificativas para ficar fora das atividades da igreja, fora do serviço cristão. Mas graças a Deus existem pessoas, à semelhança desses irmãos, que não vão abandonar a sua fé, mesmo que venham dias difíceis. Eu gostaria de lhes informar que virão dias difíceis, mas isso não deve ser uma justificativa para você abandonar a fé cristã, para você arrumar alguma justificativa para não fazer o que você deve fazer. Continuo. Terceira e última informação que Jesus revelou a respeito da igreja de Éfeso é que ele sabe que tem um fim proveitoso. Ele sabe que tem um fim proveitoso. João, você sabe ler? Leia para mim então o versículo de número 10, Apocalipse 2:10, em voz alta. Não temas as coisas que tens, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós.
ser fiel até a morte. Olha o que esperar para esses irmãos. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus aqui, irmãos, ele traz uma promessa, que o fim deles, mesmo que diante da opressão do corpo, da opressão emocional e psicológica, o fim deles é um fim proveitoso. Dar-te-ei a coroa da vida. Esses irmãos estavam sofrendo tanto na mão do império, tanto na mão dos judeus, tanto nas mãos do diabo, mas o texto bíblico traz uma promessa maravilhosa. Vale a pena servir o Senhor. Mesmo diante do vendaval, mesmo diante da tempestade, nenhum vendaval e nenhuma tempestade se recusa quando Jesus diz: aquietai-vos. E Jesus pode aquietar a maior tempestade, o maior vendaval, que não acontece fora de você, acontece dentro de você. Ele pode aquietar a tempestade que acontece aqui dentro. Ele pode trazer paz e esperança. Irmãos, a oposição contra o Evangelho, ela é tão feroz, que naqueles dias o martírio era quase que inevitável. Aqui, ó, a pergunta era quando apenas. Quando isso vai acontecer? Até que uma escolta romana confrontasse você, prendesse você, a certeza que você iria morrer era muito grande. Que palavras você poderia trazer a uma igreja que a morte era certa? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, de acordo com o Novo Testamento, o sofrimento é uma marca de uma igreja verdadeira. É uma marca indispensável de todo cristão. Essa marca todo cristão deve estar disposto por causa da sua fé. Tanto é fato que Jesus declarou algo maravilhoso no Sermão do Monte. Leia comigo Mateus capítulo 5. Isa, você quer ler para a gente? Então leia. Mateus 5, de 11 a 12. Mateus capítulo 5, de 11 a 12. Amém. Regozijai-vos e exultai-vos. Grande é o vosso galardão, porque assim como vos perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, as palavras de Jesus trazem consigo um consolo: dar-te-ei a coroa da vida. E aqui a coroa da vida não é a salvação, porque eles já são salvos. E a salvação ela não é obtida porque eu persevero na tribulação. Nós sabemos que a salvação é um dom de Deus e recebido pela fé. Desse modo, a coroa da vida aqui é uma recompensa, é um galardão que Jesus promete dar a todos aqueles que terminam a sua vida, mesmo diante das mais ferrenhas perseguições, terminam a sua vida no caminho do Senhor. Então essa coroa da vida é uma recompensa dada aos crentes perseverantes. Tiago falou sobre isso também. E esse galardão, sabe quando será dado? 2 Coríntios capítulo 5, no Bema, no tribunal dos crentes. Alguns escritores
De alguns séculos atrás, eles enfatizam exatamente isso. A coroa da vida é uma recompensa especial, prometida aos mártires, sofredores fiéis, indicando honras eternas. Charles Hay diz o seguinte: coroa da vida é para aqueles que permanecem leais, mesmo diante das provações extremas. Dwight Pentecost diz o seguinte: que coroa da vida faz parte da recompensa de alguns crentes, devido àqueles que valorizam a sua fidelidade em meio às tribulações. Talvez você esteja pensando que isso tem a ver comigo. Eu creio que isso tem tudo a ver conosco. Eu creio que nós devemos estar dispostos a servir o Senhor, independentemente das coisas que nos acontecem. E a alegria e o regozijo não é a dor, é a recompensa. O Senhor vai honrar a sua fidelidade. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça por alguns instantes. Talvez você esteja aqui passando por algumas dificuldades. E a palavra de Deus, de algum modo, falou ao seu coração. E eu gostaria de orar por você. Nós vamos cantar um hino daqui a pouco. E talvez para você está pesado, talvez para você está difícil, mas não é pesado, não é difícil para o teu Deus. Não é pesado, não é difícil para Jesus. E talvez você pode entregar aquilo que te aflige, aquilo que te atormenta. Hoje você pode entregar para o Senhor. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala. Então, se você tem algo para entregar, faça isso agora. Senhor, nas tuas mãos eu entrego esta área que está me afligindo, que está machucando. Entrega. Vamos cantar o hino 326 do Voz Melodia. Regozija em Deus. Nós vamos cantar esse hino como uma oração, como uma súplica. Então, se você está aqui, Deus falou com você de alguma forma, você pode consagrar uma súplica por meio deste hino ao Senhor. Vamos cantar. Fiquem em pé junto comigo. 326. Podem se assentar. Obrigado pela sua presença. Que Deus possa te abençoar. Agradeço também aos irmãos e irmãs que vão assistir essa pregação, que assistiram agora, outros que vão assistir mais tarde. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós vamos estudar a igreja de Pérgamo, tá bom? E vamos seguir esse circuito enredo lá daí. Uma oração silenciosa, o culto está encerrado. Boa noite.